A organização da Feira Nacional de Agricultura está este ano apostada em reavivar a Feira do Ribatejo, encurtando distâncias em relação à cidade de Santarém, voltando a chamar a população do concelho a um certame que faz parte do seu ADN. Em entrevista ao Correio do Ribatejo, Eduardo Oliveira e Sousa, presidente da CAP e do CNEMA, fala das perspectivas para esta edição que elege o olival e o azeite como temas de destaque. Oliveira e Sousa garantiu que este ano o certame vai puxar mais pelas tradições associadas ao cavalo, levando as provas e equestres para a Zona Nobre, dando mais um palco ao Ribatejo e à sua cultura. A edição deste ano da feira é dedicada ao olival e azeite. Porquê esta preocupação com o setor agrícola tão específico? Em primeiro lugar, estamos na Feira Nacional da Agricultura. A Feira Nacional da Agricultura tem por obrigação fazer uma exposição, uma abordagem, uma análise de todas as vertentes da agricultura a nível nacional. Todos os anos, nos últimos anos, tem sido decidido atribuir à feira um tema, sem prejuízo de todos os outros temas e assuntos serem abordados durante a feira, seja pela exposição, seja pela integração nos colóquios que têm lugar durante o evento. O ano passado tivemos os cereais, este ano escolhemos o azeite. Está num período em que o azeite está na ordem do dia, em termos da imagem de Portugal, em termos da dinâmica que está a ter como cultura de desenvolvimento socioeconómico muito expressivo, associado às regiões que estão a incrementar o seu próprio desenvolvimento, com destaque, muito provavelmente, para a região abrangida pela obra de Alqueva, mas também pela qualidade que se afirma, mesmo nos azeites tradicionais cultivados em olivais de sequeiro, como sejam os olivais de Trás-os-Montes, que ainda estão ainda pouco significativamente regados e onde se espera também que possa haver algum desenvolvimento. Se esse desenvolvimento tiver como base de partida uma valorização económica assegurada, um mercado que está a valorizar o produto pela sua qualidade, esse desenvolvimento acontece mais rapidamente. E achamos que seria de bom tom a Feira da Agricultura, numa das suas edições, dedicar ao azeite e ao olival o seu principal tema. Também já escolhemos o tema para o ano que vem, vai ser o vinho, depois havemos de ter outros. A agricultura engloba a floresta, haveremos de ter a floresta, eventualmente até o próprio leite, enfim, há todo um conjunto de atividades agrícolas que estão no cerne das grandes imagens de marca do nosso setor e que devem ser trazidos. Quais são, na sua visão, os desafios da agricultura nacional para as próximas décadas? Ora bem, o próximas décadas é um horizonte demasiado largo. Embora na agricultura a pressa seja inimiga do bom, porque para se obterem resultados em agricultura precisamos de tempo. E por isso até é bom que a agricultura não tenha oscilações muito sucessivas e muito intensas, exatamente para combater a necessidade de se fazerem mudanças. Estamos a falar de olival e de oliveiras. Uma oliveira leva anos até atingir a sua pujança produtiva. Pode estar no terreno centenas de anos a produzir. Ora, suponha que o azeite passava de moda, para utilizar uma expressão de que eu não gosto muito da palavra moda associada à agricultura, mas suponha que o azeite agora passava de moda ou que o vinho passava de moda. O que é que se fazia nessas áreas? O que é que se fazia às oliveiras? O que é que se fazia às vinhas? O que é que se fazia ao montado sobre, se a cortiça passasse de moda? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para o futuro no sentido de cimentar o valor acrescentado que nós temos associado aos nossos produtos. Nós estamos numa região do planeta e da Europa muito particular, que é a zona mediterrânica. E na zona mediterrânica temos a particularidade da variação dos nossos produtos. De uma maneira geral, reconhecidos até pela sua qualidade, nomeadamente em termos alimentares.
É recente a elevação a património imaterial da humanidade, o estatuto da cozinha mediterrânica, a alimentação mediterrânica, como sendo algo de bom exemplo para o mundo inteiro. Ora, a cozinha mediterrânica tem por base os produtos que nós aqui produzimos e que nós aqui elegemos. O azeite é um deles, e por isso, o que é que eu pretendo dizer com isto em termos do futuro? É que, em vez de andarmos à procura das modas, devemos olhar para os nossos produtos, fazê-los bem feitos, lutar para que os apoios das políticas internacionais e nacionais sejam objetivamente dirigidos a estes nossos setores, valorizá-los, enaltecê-los, dá-los a conhecer e à população portuguesa reconhecer o valor dos agricultores nacionais e dos produtos que eles produzem. Porque produzem, muito maioritariamente, produtos de grande excelência. Tem-se falado ultimamente de alterações climáticas como um dos grandes problemas que a agricultura enfrenta. Qual é a sua visão sobre este assunto? É um assunto sobre o qual eu tenho falado assiduamente. Inclusivamente, a CAP fez um seminário há 2 meses atrás, especificamente dedicado à questão das alterações climáticas. E as alterações climáticas não são já uma dúvida, são uma certeza. O que não é uma certeza ainda é onde é que elas vão estabilizar e quais as consequências que elas nos vão trazer a diversos níveis. Vai haver consequências a nível da agricultura, da forma como fazemos alguma agricultura, assim como vai haver consequências noutros setores, como seja, por exemplo, a saúde ou o turismo, que são 2 setores também que vão ter que se adaptar, vão sofrer, entre aspas, com as alterações climáticas. Essas alterações climáticas estão, para a agricultura, assente em 2 ou 3 pilares, em 2 ou 3 assuntos que são mais fáceis de entender. Um deles é a questão da falta de água ou da água a mais. Falta de água na altura em que ela habitualmente chovia, água a mais, às vezes, em alturas em que ela não existia, nem a mais nem nenhuma. Fenómenos extraordinários da natureza que nos vai trazer períodos longos sem chuva, a chamada seca, e períodos de chuva intensa, como aliás aconteceu ainda na semana passada, em que tivemos em plena região do Alentejo inundações, fruto de uma chuvada de 2 horas. Ora, essas alterações climáticas são difíceis de lidar com elas, porque podem ser repentinas ou surpreendentes. Mas outras alterações climáticas, como nós sabermos que o clima se vai portar daqui para a frente de uma forma diferente, vai nos obrigar a adaptarmos as nossas culturas, porque nós não vamos poder variar muito das nossas culturas, mas podemos variar em métodos de cultivo e, em algumas situações, até nas variedades das culturas. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, na vinha já há agricultores a substituírem determinadas cultivares, determinadas variedades de videiras, por outras mais adaptadas às condições climáticas que, entretanto, se estão a verificar no seu terreno. No Douro, por exemplo, isto já está a acontecer. No Alentejo, eventualmente, também já estará a acontecer. Associado a isto, há a necessidade de incrementarmos a utilização da rega como uma ferramenta, não só associada ao aumento de produção, porque inicialmente pensava-se na rega para fazer culturas que não eram possíveis de fazer-se na ausência de água, como também para viabilizar aquelas que existem. Hoje, ouve-se falar em regar a floresta. Era uma coisa perfeitamente impensável. Se eu falasse em regar a floresta no tempo do meu avô ou até do meu pai, possivelmente levava uma bofetada, como estás a dizer, asneiras. Hoje não. E eu é provável que já venha a assistir, os meus filhos seguramente virão a assistir, a algumas parcelas ou algumas culturas florestais com alguma rega. Quando se diz rega, não é uma rega de qualquer maneira. É uma rega que possa trazer para o limiar da economia benefícios associados a essa técnica. E por isso, a rega está ligada a uma outra coisa muito importante que as alterações climáticas poderão promover, que é combater a desertificação. A desertificação do interior do país é um fenómeno que está associado à economia. E a única maneira, segundo o meu ponto de vista,
de inverter essa tendência é criar condições às populações do interior para desenvolverem atividades económicas mais interessantes para que se fixem nesse interior, nomeadamente os jovens. Eu costumo utilizar muitas vezes esta imagem: o que atrai os jovens para o interior não é tanto a paisagem, mas é sim a economia. Disse recentemente, no âmbito das jornadas técnicas dos 130 anos do ensino agrário na região, que a fragmentação das propriedades em Portugal, de tamanho irrisório, sem viabilidade de exploração, é um cancro, um flagelo. Que medidas defende a CAP nesta matéria? Em muitas regiões a propriedade foi dividida demasiadamente. Tem a ver com a história, levava-nos a uma longa conversa, tem a ver com as consequências da Revolução Francesa, da invasão napoleónica, que trouxe um direito que beneficia todas as pessoas de igual forma, mas que depois tem consequências práticas que, por vezes, ultrapassam o limiar da razoabilidade ou da rentabilidade, conforme queiramos olhar para o problema. E por isso é preciso criar instrumentos para que as pessoas sejam levadas a poderem agrupar a sua exploração a outras terras, pela compra, pelo aluguer, por outras figuras que é preciso encontrar, para tornar maiores as explorações agrícolas, para que dentro dessa dimensão possa haver mais do que uma cultura, mais do que uma atividade, uma exploração agrícola com atividade pecuária, com regadio, com floresta, com biodiversidade, eventualmente até com turismo, tudo na mesma estrutura, para promover a economia, o trabalho, o bem-estar e, utilizando uma expressão utilizada pelo Sr. Primeiro-Ministro ontem, no encerramento do Congresso do Partido Socialista, onde eu assisti à intervenção do Sr. Primeiro-Ministro, em que o Sr. Primeiro-Ministro lançou um repto à sociedade para promover a natalidade. De facto, a nossa pirâmide demográfica está invertida e perigosamente a caminho de uma situação de insustentabilidade, e uma das maneiras da agricultura poder intervir nessa matéria é ter condições para fixar famílias nas regiões agrícolas, obviamente, e, através disso, fomentar também a natalidade e promover o nascimento de mais bebés em Portugal. Relacionado com a fixação de pessoas e a parte económica da agricultura, estamos precisamente em plena fase de negociação da nova política agrícola comum. Portugal não vai sofrer cortes dos pagamentos diretos no âmbito da proposta de orçamento apresentada pela Comissão Europeia. Esta é uma boa notícia para o setor? As negociações da PAC ainda estão numa fase bastante incipiente. São conhecidos grandes intenções que têm mais a ver com as consequências da saída do Reino Unido da União Europeia, chamado Brexit, que vai originar um decréscimo do orçamento do orçamento da própria União, no seu todo. E por isso vai haver menos dinheiro, a não ser que os outros Estados-membros, os 27 que ficam, reforcem as suas componentes contributivas. Associado a isso, o orçamento da União no seu todo também tem um acréscimo das despesas, pelo lado de setores que não são produtivos, como seja a defesa e os problemas associados à imigração. À imigração, à entrada de refugiados, de imigrantes de países terceiros, etc. E a União, para fazer face a isso, alocou parte do orçamento a essas rúbricas, retirando algumas verbas, nomeadamente à política agrícola comum. Ora, a política agrícola comum é talvez a principal política comum da União, a verdadeira política comum da União. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, mas uma das razões que sustenta quer a qualidade, quer o nível de preços a que os cidadãos na União Europeia têm acesso aos alimentos, deve-se à política agrícola comum. E, portanto, todas as pessoas na União Europeia são beneficiárias da política agrícola comum. Se a política agrícola comum um dia deixasse de existir, os preços dos produtos teriam que ser mais caros e a segurança da qualidade desses produtos também sofreriam um decréscimo,
porque a vulnerabilidade à entrada de produtos oriundos de outros países e até os modos de produção na própria Europa, para poderem ser competitivos numa economia aberta mundial, teriam que reduzir custos e essa redução dos custos poderia ter alguma implicação na qualidade dos produtos. E por isso nós temos que nos bater para minimizar ao mínimo os impactos dessa política agrícola, dessa redução da política agrícola comum. A crescer a isso, há no âmbito do espírito da própria União Europeia, no âmbito da solidariedade, há um sentido, há um mecanismo, que é o mecanismo da convergência, que estabelece que os países que recebem menos dinheiro, nomeadamente menos dinheiro por hectare, onde Portugal se encontra, que está na casa dos 20 e tal, nós estamos em 23º ou 24º lugar com o país que menos recebe da União Europeia, para que possa receber mais alguma coisa, é preciso que os outros países que recebem mais, como está, por exemplo, a Alemanha, uma Dinamarca, uma França, cedam um pouco do seu orçamento para que beneficie esses países que estão na causa dos rendimentos. Ora, essa convergência fica prejudicada se o corte os atingir a eles também. Não quer dizer que não se venha a fazer. O ambiente negocial é que passa a ser mais agressivo e mais difícil. O comissário Hogan anunciou que no primeiro pilar, e o primeiro pilar é onde estão as ajudas diretas, as ajudas à produção diretamente, que é um pacote financeiro com dinheiro exclusivo da União Europeia, para Portugal não sofrerá nenhum corte em relação ao ano passado, até poderá crescer qualquer coisa. Mas que no segundo pilar, que é o outro pacote financeiro, onde estão os dinheiros associados aos investimentos nas explorações agrícolas, aos jovens agricultores, às medidas agroambientais que são fundamentais para o tal equilíbrio da qualidade e fomento da qualidade, proteção do ambiente, proteção da biodiversidade, e até as medidas de apoio à floresta, estão todos nesse pacote e que aí sim haverá um corte. Mas que esse corte poderá ser compensado com um reforço do orçamento do próprio Estado, para que o envelope em si não sofra alteração face ao ano anterior. Nós aqui temos uma enorme dúvida, porque vivemos num país que saiu de uma crise financeira há muito pouco tempo. Poderei ainda considerar que ainda vivemos em alguma crise financeira. Esse reforço por parte do Estado português pode não verificar-se e, ao não se verificar, poderá isso querer dizer que haverá um corte no pacote dessas ajudas, que são ajudas que são fundamentais para o nosso setor. E por isso nós estamos a pressionar o nosso Governo para que negocie em Bruxelas um não decréscimo do segundo pilar para Portugal. Simultaneamente também insistimos com o Governo, mas uma vez que os outros Estados-membros vão ser obrigados a reforçar a sua componente nacional nesse pilar, seria bom que o Estado também o fizesse, para recuperarmos os níveis de apoio do tempo anterior à crise financeira da qual saímos há relativamente pouco tempo, nomeadamente o procedimento de déficit excessivo, que deveria ter sido acompanhado dessas reposições desses rendimentos. Quais as principais reivindicações políticas da CAP? Na linha da agricultura está neste momento a ser discutido a nível da concertação social uma proposta do Governo de fazer alterações à lei laboral, na consequência dos compromissos que tem com os dois partidos que sustentam o Governo. São medidas que podem prejudicar o setor agrícola devido à especificidade do setor agrícola. Uma das medidas que o Governo tem previstas nessas alterações, para nós são inaceitáveis, e vamos nos bater por isso, é penalizar as empresas que, nas palavras do documento, exageram no trabalho precário. Ora, uma coisa é o trabalho precário, outra coisa diferente é o trabalho sazonal. À face da lei, eles estão tratados em simultâneo na mesma filosofia, ou na mesma definição. Mas, se há setor onde seja fácil entender o que é um trabalho sazonal e a necessidade dos trabalhadores contratados para o desempenharem serem contratados por períodos definidos, é na agricultura. Toda a gente sabe que não se colhem uvas durante o inverno, nem se lida com frutas nos armazéns
também no inverno. Lida-se na altura em que se fazem as colheitas. E as colheitas são sazonais. Na floresta não se colhe cortiça, a não ser agora no verão. As oliveiras dão azeitona em outubro, novembro, não dão as azeitonas em julho nem em maio. Não há cerejas em setembro. Portanto, as empresas, ao contratarem trabalhadores por períodos definidos, não estão a fazer nada de mal. Se não estão a fazer nada de mal, não podem ser penalizadas por isso. Se isso viesse a acontecer, essa taxa adicional que o Governo está a propor, que tem por objetivo combater a precariedade global do país, e por isso o setor agrícola merece ser retirado dessa globalidade porque tem uma especificidade própria, se isso viesse a acontecer, essa taxa seria um imposto. Ora, se há coisa que Portugal tem de mais, são impostos. Quer os diretos, quer os indiretos. E essa é outra grande luta que nós vimos desenvolvendo. É que o setor agrícola já tem demasiada carga fiscal. É uma atividade feita a céu aberto, os riscos são enormes, as alterações climáticas vieram potenciar esses riscos e a nossa fiscalidade está muito desadequada à nossa atividade. Para dar uma ideia mais objetiva, há determinados impostos que estão associados a bens de consumo, que são fatores de produção. O que vem à cabeça é a energia. O valor da fatura da eletricidade, mais de metade ou perto de metade do valor da fatura são impostos. Porque é que os agricultores, para fazerem consumo de energia, para ordenhar vacas, para porem uma adega a funcionar ou para regarem os seus pomares ou as suas culturas, têm que pagar taxa de audiovisual e outras taxas? Se o Governo intervier aí, significa que está a fomentar o próprio setor. Os pagamentos por conta relacionados com o IRC, a própria taxa do IRC, há um conjunto de normas fiscais que, se fossem objeto de um devido enquadramento com a atividade agrícola, libertariam alguns meios às empresas até para remunerarem um pouco melhor os seus trabalhadores. Porque somos os primeiros a reconhecer que o salário mínimo é um salário demasiado baixo. Mas, se estivermos apenas a olhar para esses problemas pelo lado da despesa, sem pensarmos no lado dos proveitos, e os proveitos às vezes obtêm-se também por diminuir as despesas, ou pelo menos os saldos, como é óbvio, os agricultores e os empresários ligados ao setor agrícola encararão estes assuntos de outra maneira. E por isso a nossa luta é uma luta enquadrada, é uma luta englobativa dos diferentes assuntos que rodeiam o setor agrícola no âmbito da economia e não podem ser vistos de uma forma isolada. Quando tomou posse, para a direção da CAP, defendeu que deveriam ser tomadas medidas para aproximar o consumidor da agricultura moderna. Na sua perspectiva, a Feira Nacional da Agricultura contribui para essa aproximação? Mas uma feira é sempre uma feira. E por isso é muito importante que, juntamente com a discussão dos assuntos e a aproximação das pessoas com esses assuntos, tenha uma outra atratividade. Temos aqui duas situações para englobar essa perspectiva. Uma delas é uma maior participação e um maior envolvimento da autarquia. Como sabem, a autarquia também é membro do Conselho de Administração por direito próprio do CNEMA, que é a entidade que promove a Feira Nacional da Agricultura, tem parte do capital e está muito envolvida na dinamização da proximidade dos escalabitanos e das regiões do Ribatejo, das populações do Ribatejo, para virem à feira. Há um dia em que a própria Câmara Municipal dinamiza a entrada na feira gratuitamente. Há transportes assegurados pela Câmara Municipal, não só dos residentes na cidade, como dos residentes noutras povoações do Concelho ou do Distrito, e por isso é muito salutar que haja essa próxima. Há atividades da feira que são realizadas na própria cidade, desfile de cavaleiros, etc. A outra razão para atrair mais pessoas à Feira Nacional da Agricultura é que a Feira Nacional da Agricultura também é a Feira do Ribatejo. Aliás,
há 10 feiras do Ribatejo mais do que feiras da agricultura, do que feiras nacionais da agricultura. E a Feira do Ribatejo, que foi uma feira com uma determinada imagem, com um determinado cariz, quando se realizava na cidade, a vida não para, o mundo evolui e era perfeitamente impensável que fosse hoje possível ter uma feira de agricultura com esta dimensão e com esta envolvência de assuntos e tudo isto, feita num local onde era a Feira de Santarém. E aquela ligação das pessoas com os animais também hoje é um pouco diferente. É mais pelo lado lúdico intensamente e pelo lado profissional também mais intensamente. E, portanto, aquelas instalações não tinham condições para albergar uma feira moderna. Ao vir aqui para baixo, a feira passou, aqui para baixo é um termo por causa da geografia, a cidade está num cabeço e nós estamos num vale. Ao vir cá para baixo, para o Quenema, a feira lidou mal com esta perda daquela tradição que havia daquele tipo de feira. Ora, nós este ano debruçámos-nos muito sobre esse assunto e tentámos trazer à feira, de novo, uma verdadeira feira do Ribatejo, no sentido de puxar para cima pelas tradições ribatejanas, estando à cabeça dessas tradições ribatejanas o cavalo, o touro, a lesíria, o campino, etc. E por isso este ano o conjunto de atividades que dedicamos ao cavalo tem uma perspectiva completamente diferente desde que a feira saiu lá de cima. É a primeira vez, desde que a feira saiu do interior da cidade, que o cavalo e as atividades equestres vão ter um lugar nobre e condições especificamente criadas para que essas atividades possam decorrer com a maior qualidade e com muito nível. O destaque vai para o enorme investimento que foi feito na criação de um recinto com piso próprio, de características olímpicas, que está apto a ser frequentado por qualquer tipo de cavalo. Todos os cavalos e todas as disciplinas podem ser praticadas naquele recinto porque tem dimensão, qualidade e local para os assistentes estarem confortavelmente a assistir a essas provas. E, portanto, convidamos as diferentes organizações ligadas ao mundo equestre para nos ajudarem a desenvolver este projeto. Tivemos o apoio de quase todas, ou praticamente todas, a atrelagem, a equitação de trabalho, a dressagem, os saltos e obstáculos, as escolas, tudo isso, e, à cabeça, duas entidades. A Federação Equestre Portuguesa, com o seu peso institucional, e o próprio Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura comemora em 2018 o seu centenário e dá-nos a honra de encerrar no dia 9 à noite o programa equestre. É encerrado com a presença da Escola Nacional de Arte Equestre, que fará aqui uma apresentação de gala. Durante toda a semana há programas equestres, há saltos de obstáculos, há provas de ensino, há exibição de animais, concursos de égua e da égua afilhada, há escolas, há diferentes raças, há equitação de trabalho com muitos participantes, que é uma disciplina equestre relativamente recente, onde Portugal se tem afirmado como campeão da Europa e campeão do mundo mais do que uma vez. Há a apresentação de animais a volteio, há todo um conjunto, toda uma animação em horário nobre e em local nobre. Eu acho que isto é muito importante para justificar um pequeno esforço dos habitantes de Santarém e das suas povoações para virem ver in loco o esforço que nós estamos a fazer para puxar pelo cavalo. Aliás, eu próprio sou ribatejano, eu próprio andei a cavalo na Feira de Santarém, em miúdo, porque a feira veio para baixo, eu já era graúdo, mas lembro-me mais quando era mais novo. Trago uma gravata hoje com uns cavalos para exatamente puxar por este assunto. E eu creio que os ribatejanos, mesmo aqueles que não têm cavalos,
gostam de ver os seus cavalos, gostam de apreciar as suas tradições. Mas isto não é tudo, porque as outras atividades que já se faziam na feira, e estas também se faziam, só que faziam-se em condições não tão apropriadas, as outras atividades, como sejam as corridas de campinos, as largadas de touros, os treinos dos forcados, a demonstração do toureio, a condução dos cabrestos, tudo isso se vai manter num local também apropriado para esse efeito, em horário já mais noturno, com participação da população em geral, e por isso a feira vai ter muita atividade ligada à sua atividade nobre ribatejana, que são os cavalos e os touros. O que espera desta edição da Feira Nacional de Agricultura? A semana que a feira decorre entre o dia 2 e o dia 10 tem uma particularidade que pode ser má para a própria feira. É que durante a semana não há feriados. E por isso todas as pessoas que venham à feira vão ter que julgar isso com a sua vida profissional. Porque nós queremos que as pessoas venham à feira não só ao sábado e ao domingo. Queremos que as pessoas frequentem a feira. E por isso isto é uma chamada para as pessoas que estão relativamente próprias da feira. Venham ver os espetáculos, jantem na feira, provem os vinhos, provem os azeites, levem os produtos que foram classificados como os melhores do ano, levem vinagre, levem frutos secos, levem fruta fresca, levem queijos, levem mel, levem vinho e azeite, aproveitem a feira para provarem aos próprios produtores que apreciam o trabalho deles e beneficiam do trabalho deles. Convém referir que esta feira continuará neste ano a marcar a agenda política. Desde a presença do Sr. Presidente da República em 2 dias, no dia da inauguração e também no dia 8, o que só prova que a Feira Nacional da Agricultura é um marco para os políticos e para os dirigentes da nossa nação. O Sr. Primeiro-Ministro também deve cá vir. O Ministro da Agricultura virá várias vezes. Vários deputados passarão pela feira. Grupos parlamentares, principalmente a Comissão Parlamentar de Agricultura, políticos internacionais, técnicos internacionais. Há sempre uma razão para vir à feira para assistir às diferentes conversas sobre agricultura que aqui vão decorrer. Há 2 dias em que não se paga entrada. Um deles é a segunda-feira, dia 4, o outro dia é o dia em que os de Santarém não pagam, que são trazidos à feira em condições que a própria Câmara divulgou. E, portanto, tenho uma certa esperança que, mesmo que venha a haver alguma diminuição em termos globais, esperemos que o tempo este ano nos ajude, que não haja tanto calor como houve o ano passado, que não haja desastres como houve o ano passado com o incêndio de Pedrógão Grande, e que este ano o país esteja envolvido nesta temática de uma forma pacífica, que visite a feira, que goze a feira e que puxe pela sua terra, puxando pela feira.